lá no município de Bahia, registrado ontem, onde uma jovem de 38 anos perdeu a vida e o principal acusado que permanece foragido, tá? Ou seja, o Adriano permanece foragido. Flavinho Fernandes está no local agora, onde ontem, infelizmente, a gente registrava o ocorrido e agora está sendo feito, ou seja, está acontecendo o velório, né? Cadê Flavinho? Com a primeira participação dele. Bom dia, garoto. Bom dia por educação, né, Flavinho? Mas aí o momento aí é difícil, não é isso? É isso, Erli. Aqui o clima não é nada bom. Nós estamos aqui no bairro da Imaculada, na cidade de Bahia, onde está sendo velado o corpo da Adriana da Costa Silva, de 38 anos, que foi assassinada e, ao que tudo indica, tudo leva a crer que foi pelo próprio companheiro. O marido da Adriana, o marchante Adriano, que vivia uma relação conturbada com ela, uma relação de ameaças, de idas e vindas, e que acabou de uma forma tão trágica na madrugada da terça para a quarta-feira, aqui mesmo nesta rua, em uma casa que está aqui bem ao lado do local onde o corpo dela está sendo velado. Vamos aqui mostrar, Gaudêncio, porque aqui o clima é de muita comoção, amigos, parentes, todos muito abalados ainda com essa história que choca a cidade de Bahia desde o início da tarde de ontem. A casa onde a Adriana morava com o Adriano e os 5 filhos é justamente essa que Valfredo Gaudêncio mostra neste momento. Ela foi encontrada morta pelo pai, pelo irmão, em cima da cama. Os familiares que moram aqui em frente à casa da Adriana sentiram falta dela. Ela não tinha saído de casa pela manhã, o pessoal ficou preocupado, decidiu então vir até a residência. E ao entrar, o pai, o irmão e alguns dos filhos tiveram um choque. Viram a Adriana morta em cima da cama. Acredita-se que o crime tenha acontecido durante a madrugada. E por que o Adriano, o marido da Adriana, é o principal suspeito? Porque ele fugiu, não apareceu mais, não deu sinais de vida e ele já tinha um histórico de agressões e ameaças contra a Adriana. Ela trabalhava como merendeira em uma escola aqui do município de Bahia e trabalhava isso durante o dia e à noite trabalhava em um hospital. Ou seja, era uma mãe de casa dedicada, trabalhava muito para sustentar os filhos. Mas infelizmente acabou perdendo a vida desta forma. Ela inclusive já estava sob medida protetiva, ou seja, ela já tinha denunciado o marido por agressões. E, inclusive, eu conversei com a delegada Conceição Casado hoje pela manhã, que está acompanhando o caso. Ela é da Delegacia da Mulher aqui de Bahia e ela me disse, Erli, que em uma das vezes que conversou com o ex-marido da Adriana, com o Adriano, ele já chegou na delegacia soltando piada. Ele perguntava se tem Maria da Penha, tem o João da Penha também? Ou seja, ele estaria alegando que também era agredido pela Adriana e a delegada disse que não gostou nada do comportamento dele. Ela então pediu a medida protetiva, foi concedida pela justiça, mas aí o Adriano desrespeitou a ordem judicial, não manteve o distanciamento da Adriana, voltou para casa e ela, por medo, não denunciou mais o Adriano e acabou acontecendo esta tragédia. O corpo de Adriana chegou agora há pouco aqui na residência da família, onde será velado até as 4 da tarde de hoje, que é o horário que deve acontecer o sepultamento, aqui mesmo no cemitério de Bahia. E a cena, olha só, a cena que a gente vê aqui é essa. Muito desespero, muita emoção por parte de parentes, de amigos, por parte da família da Adriana. O corpo chegou agora há pouco, está todo mundo muito abalado aqui ainda. As pessoas, sobretudo os familiares mais próximos, não acreditam em tudo que aconteceu. É como que a ficha ainda não caiu. Muito choro, muitos gritos aqui, as pessoas, sobretudo as irmãs, os familiares próximos estão aqui chocados com essa cena que lamentavelmente a gente registra no início da tarde desta quinta-feira. A gente segue por aqui, Erli, acompanhando o velório da Adriana e daqui a pouco a gente traz a entrevista com a delegada Conceição Casado, que fala inclusive do processo investigativo. Ela que nos revelou que o Adriano já é considerado foragido da justiça, pois a polícia já pediu um mandado de prisão preventiva para o Adriano.
o que, se não foi ainda, deverá estar sendo concedido ainda nesta quinta-feira. E ele, portanto, segue foragido. A polícia, à procura dele, inclusive apela à população para que possa denunciar caso encontre o Adriano. Ele que está foragido e é o principal suspeito deste crime de feminicídio que abala a cidade de Bahia e toda a grande João Pessoa neste final de semana, vamos dizer assim, já que a semana está se encerrando desta forma tão trágica, com mais um feminicídio aqui na grande João Pessoa. Eu volto contigo. Dois questionamentos aqui, né? Flavinho direto de lá com a gente, voltando para cá, retornando aqui. Dois questionamentos, vou repetir um comentário meu de outra hora, outro dia aqui, tá? A Lei Maria da Penha é um dos grandes presentes que a sociedade recebeu. Agora, um questionamento que eu falo é que se existe estrutura em volta dela para atender os casos que ela recebe, tá? Porque no papel, por exemplo, o SUS, no papel é a coisa mais linda do mundo, tá? Quando sai do papel, a realidade é outra. A Lei Maria da Penha em si, né, quando você lê, toda a essência da Lei Maria da Penha é perfeita, é lindo, mas falta estrutura em volta, tá? Falta estrutura. Eu tenho delegados que atendem do fundo do coração, que se doam demais, agentes que se doam pela lei, mas falta estrutura em volta. Essa mulher já tinha registro de ocorrência, ou seja, a delegada que vai conversar com o Flavinho agora há pouco aqui, coloca aí pra mim com a delegada aí, a delegada vai dizer, olha, quando eu tive na frente a frente com o acusado, que deve estar me assistindo agora, a delegada disse, quando ele soltou logo uma piada pra mim, não tem a Lei João da Penha não? Soltou logo uma piada pra mim, a delegada disse que não gostou do que ele lembrou dele. A delegada, quantos casos atende durante o dia? Durante um mês, durante uma semana, lembrou do caso específico, lembrou da cara dele, tá? E um questionamento que eu faço, o acusado deve estar assistindo de camarote toda essa cena aqui, deve estar assistindo em casa, tá? O que é que me garante que ele não está assistindo agora, vendo aqui, ó, a imagem daqui a pouco eu vou registrar do corpo da ex-companheira dele descendo do carro da funerária, tá assistindo em casa. Depois vai se apresentar, vai livrar o flagrante, vai se apresentar com o advogado, daí vai. A prisioneira, na verdade, aqui é essa daqui, tá? É essa daqui que tá presa, que não sai mais. Outros e outros casos que estão presos que não saem mais. A vítima fatal é uma prisão para a eternidade. A prisão maior vai ser para os 5 filhos que deixaram. Flavinho Fernandes conversou com a delegada. Eu quero que você observe, preste atenção, cola o vídeo na televisão para ouvir o que a delegada disse a Flavinho. Vai, solta, Flavinho. Cadê tu, garoto? Cadê Flavinho? Com a delegada. Converso agora com a delegada Conceição Casado, ela que está acompanhando este caso que chocou a cidade de Bahia no início da tarde desta quarta-feira. Doutora, bom dia. Com relação, primeiramente, ao foragido, tem alguma novidade? Ele já foi localizado? Já tem toda a identidade dele? Nós ainda não conseguimos localizá-lo, certo? Há 2 delegacias com esse objetivo, de prendê-lo. Primeiro que prender, nós vamos ter toda a qualificação dele totalmente. Doutora, ele já tem elementos suficientes que apontam que ele teria sido de fato o autor deste feminicídio? Eu não posso afirmar porque essa investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios. Mas por aqui, a primeira vez que ele foi ouvido aqui, em outubro, nós já temos a certeza que ele há um forte indício de que ele é o criminoso, ele é a pessoa que matou a menina mesmo. Doutora, e no caso, ele já tinha uma passagem aqui pela delegacia da mulher, uma informação que ela já estava sob medida protetiva e existia outras denúncias, ela não compareceu mais, a polícia sabia que ele vivia ameaçando mesmo, ela sob medida protetiva? No mês de outubro, ela foi ouvida na central de polícia e requereu as medidas protetivas de urgência. Essas medidas foram deferidas. No dia seguinte, ou 2 dias após, esse processo, esse inquérito policial baixou para nós e nós começamos a intimá-la, mas ela tinha uma dificuldade e agora que nós tivemos a certeza que era medo, ela tinha dificuldade em ser assistida pela Patrulha Maria da Penha, em arrolar testemunhas, mas finalmente nós conseguimos
ouvir até o acusado. E nós não gostamos do comportamento dele aqui na delegacia. Quando ele chegou, foi perguntando se existia a lei João da Penha. Foi quando eu trouxe para o gabinete e fui ouvi-lo e percebi que ele era um cabra criminoso de alta periculosidade no tocante à violência doméstica. Neste período, os dois já estavam separados? Não, ele tinha com ela uma convivência de idas e vindas, que é um perigo isso. Requereu as medidas protetivas, coloque um ponto final nisso. Se ele se aproximar dela, retorne à delegacia para comunicar o fato, para que se possa tomar uma providência. E isso ela não fazia, infelizmente. Inclusive, familiares relataram ontem à nossa equipe que ele dizia a todo mundo que um dia iria matá-la. Inclusive, ele teria dito um dia antes à irmã dela que ia matar ela na noite da terça-feira. O que acabou acontecendo provavelmente durante a madrugada. A polícia tomou conhecimento dessas ameaças antes do crime? Eu acredito que não. Ela não veio na DEAN. Ela não veio aqui na delegacia fazer essa queixa. Se ela tivesse vindo, talvez estivesse viva, porque nós teríamos tomado uma providência. Ela passou uma semana sendo ameaçada. As dificuldades que ela tinha, o sofrimento que ela passava, era para ter vindo e não ter deixado ele penetrar no imóvel onde ela morava. Se ele tinha acesso lá, significava que ela estava impotente. Nem ela, nem os familiares vieram à delegacia dizer que ele estava quebrando a medida protetiva. Doutora, e depois do crime, ao pegar esse processo, a senhora já conversou com algum parente, algum vizinho, amigo? Eu estou para ir agora lá. Se não fosse vocês estarem aqui, eu iria lá. Então, medida protetiva de urgência é para ser cumprida. Há uma decisão judicial, está na Lei Maria da Penha, é crime próprio, com características próprias. Os homens brasileiros, principalmente a sociedade masculina de Bahia, precisa entender que medida protetiva é para ser cumprida. Você não pode, com o papel na mão, ir para perto da ex-mulher, da ex-namorada. Não pode. Ao contrário, pode sentir os efeitos da lei. Está sujeito a ser preso, a ter uma prisão preventiva decretada. E isso vai tornando uma bola de neve. Não tem saída para esse cara. Não tem. O criminoso fica realmente em maus lençóis. Há uma negatividade quando a gente ouve uma pessoa nessa delegacia e que ele diz que tem uma medida protetiva contra a ex-mulher. A gente já fica em suspense, porque não se sabe do que esse homem é capaz. Mulher para ser respeitada. Mulher para respeitar os direitos dela. Nós não somos propriedade nem objeto de homem nenhum. Nós temos o direito de escolher quem é o nosso amor, quem é o homem da nossa vida, o pai dos nossos filhos. Não o dono. E não o dono, o proprietário, não é objeto. E doutora, só para finalizar, a senhora teve acesso ao laudo pericial, de que forma ela foi morta? A princípio lá ela teria marcas pelo corpo, depois disseram que teria sido a golpes de faca. A senhora tomou conhecimento desse fato? Eu não tive acesso, ainda não tive acesso a esse material. Tudo isso eu vou olhar agora à tarde, eu vou dar uma espiada agora à tarde. O que será feito a partir de agora? Todos nós já sabemos, inclusive você. Prisão preventiva. Já foi pedido? Sim. Ele segue como foragido, por favor. Foragido da justiça. Doutora, muito obrigado, bom trabalho. Obrigada a vocês, viu? Tá, importante. E a gente vai continuar acompanhando este caso que chocou a cidade de Bahia, toda a grande João Pessoa. E claro, teremos em breve mais desdobramentos acerca deste caso. O Adriano, que é marchante, ex-esposo da Adriana, de 38 anos, segue foragido, portanto, e a polícia segue no encalço dele a fim de localizá-lo e prendê-lo.
Obrigado, Flavinho, aí, com essa informação. Doutora Conceição, que atendeu, a delegada que atendeu aí, o quanto ela passa confiança pra você, mulher, né? Pra você, mulher, tá sofrendo tá com algum problema, denuncie. E o que a doutora Conceição falou ontem, agora, com a gente aqui, é que se você é algum familiar, às vezes a vítima, a Adriana, ela pode não denunciar porque já tá cansada de apanhar. Apanhar não é só fisicamente, não, psicologicamente, tá? E se você que é familiar, que tá por fora, enxergando uma determinada situação, denuncie. Denuncie, use o seu direito de denunciar pelo amor ao próximo. Para que casos como esse não aconteçam mais. Você viu ali, esse tá foragido, deve estar assistindo toda essa cena de camarote. Quer que me garante que ele não tá ligado na televisão agora, num local escondido aí, contactando um advogado. Depois, nos próximos dias, horas, vai se apresentar com seu advogado de defesa. Tá foragido aqui. Se alguém tem alguma informação que possa levar esse aqui atrás, pelo menos para o julgamento, pelo menos vou dizer assim, para o julgamento, denuncie. Agora, o que diz a delegada, eu endosso, mas falta estrutura para a Lei Maria da Penha. Falta gente para atender, tá? Falta conscientização para o jovem na escola. Eu e minha esposa, a gente começou a ensinar aos nossos filhos a tratar bem as coleguinhas de sala, tratar bem a mulher. Tem que começar de criança, ensinando a tratar bem o que vai ser a futura companheira. E para você, minha amiga que me assiste agora, você viu aqui, ó. O que disse não sou eu, não, é a delegada. Se você vai entrar num relacionamento, aí sabe que no histórico desse homem que você escolheu para você, já existem medidas protetivas contra a ex dele, já comece a criar, vá saindo. Porque se ele tratou outra mal, não é você que vai ser a pétala de rosas para ele, não, tá certo? Vou dar outro conselho, que conselho fosse bom vender, mas vou dar. 12 horas, presta atenção no conselho que eu vou dar aqui agora. Deixa eu voltar para Everton aqui, ó. Presta atenção. Quando entrar num relacionamento, minha amiga jovem, preste atenção como é que ele trata a mãe dele. Eu já disse isso aqui. Procure saber como ele trata a mãe dele, porque é dessa forma que ele vai lhe tratar futuramente, tá? Aquela cena lá do caixão chegando na funerária lá, e eu saber que o acusado deve estar assistindo a cena toda agora pela televisão. É difícil. A prisioneira, na verdade, é essa daí, ó. A prisão da morte, que não vai voltar mais, infelizmente. A prisão no Brasil é decretada, por exemplo, o caso do atropelamento lá de Manaíra, o Dainha Batera. Aquela ali é o preso da verdade, que não vai voltar mais. A prisão, não tem prisão perpétua no Brasil, tem pena de morte. Não tem só prisão perpétua, não, é pena de morte. Pena de morte para quem morre e prisão perpétua por familiar que fica. Nesse caso aqui da Adriana, me dá a imagem mais uma vez aqui, Quilha, vai lá aqui, ó. Nesse caso da Adriana aí, a prisão perpétua pros filhos. Sabe por quê? Porque os filhos perderam o pai e a mãe. A mãe que tá morta não volta mais e o pai que vai ser preso, tá? Vamos pra apoio.